Muito, muito bom dia! Boa tarde, boa noite. Eu falo bom dia e lembro do povo lá do Japão e da Espanha. Bora lá pro nosso 17º dia do estudo do livro Uma Vida com Propósito. Falei bom dia, boa tarde, boa noite. Depois eu lembrei que tem muita gente que está assistindo gravado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite mesmo, porque depende da hora que você estiver assistindo, é isso, né? Um lugar a qual pertencer é o nome do capítulo de hoje. E nós vamos ver algo aqui que vai para além do que esse autor está propondo, né? Bom, deixa eu disparar os aviãozinhos aqui. Eu já sei que a Gi não vai estar, né? Ela comentou. Vamos convidar a galera. Faz sentido para você? Dispara também os aviãozinhos por aí. Bora! Muito bom. Bora lá, então. O que acontece? Ele propõe aqui, ele está propondo agora nesse movimento desse segundo, né, propósito, é pertencer à família de Deus. Você é um membro da família de Deus. Quando ele traz aqui um lugar para pertencer, eu trouxe hoje o livro e vou usar o slide gigante aqui porque eu quero mostrar algo para vocês do meu entendimento quanto o que é pertencer à família de Deus, tá? E aí, porque o capítulo inteiro, ele bate muito na tecla. Oi, Alexandra, bem-vinda. A gente está aqui estudando o livro Uma Vida com Propósito. É um livro que tem viés religioso, mas eu estou trazendo as minhas percepções dentro do contexto. E hoje nós vamos falar do 17º capítulo, e ele propõe um capítulo por dia, então eu estou fazendo lives diárias. Você é muito bem-vinda, viu? E aí o que acontece? Hoje, nesse Um Lugar a Qual Pertencer, ele bate muito na tecla da comunidade eclesiástica. Ele bate muito na tecla de um templo, de um lugar onde pessoas se reúnem. Ele fala muito que para a gente pertencer a algo, você obrigatoriamente tem que pertencer a uma igreja. Ele usa bastante a palavra igreja. E aí, eu quero trazer um conceito mais amplo, quero que a gente olhe não para essa visão estreita, mas para a visão do amplo. A vida, ela acontece do estreito para o amplo. Imagina um parto. O bebê está aqui num ambiente, numa unidade entre ele e a mãe. Ele precisa passar do estreito para alcançar o mundo aqui fora. Então, é do estreito para o amplo, do estreito para o amplo. Sempre é esse movimento que a vida nos propõe, do estreito para o amplo. Tanto que, se a gente olhar para os movimentos de expansão de qualquer indivíduo, ele passou por um aperto, uma situação extremamente desconfortável para ele poder romper e ir para o amplo. Assim foi comigo na relação abusiva, assim foi quando eu dei outros passos na vida. A gente vai expandindo, é contração e expansão. Contração e expansão. Esse é o movimento natural da vida. Então, quando ele bate muito na tecla da igreja, eu não concordo, porque fica muito dentro do estreito. E tem muitas pessoas que usam a fachada de uma igreja, um nome, para extorquir, para maltratar. Tem, inclusive, assim, vamos falar, né? Os nossos números que eu já contei para vocês. Brasil com 81% declarado cristãos. E o maior índice de violência, de feminicídio no planeta. Nós somos o 5º mais violento. Então, quando a gente olha para esse movimento do estreito para o amplo, a gente tem que sair das paredes da igreja, como ele propõe. Eu não concordo com o que ele traz aqui. Então, um lugar a qual pertencer, a gente vai olhar de um ponto de vista mais amplo. A gente vai sair do estreito para o amplo, tá? Então, é isso. Bem-vinda, Lena. Muito, muito bom dia, lindeza. Então, é isso. Bora lá, então, começar o nosso movimento. Fiz um alinhamento inicial aqui com vocês.
Vou usar o meu slide lindo de viver ali atrás, que eu quero mostrar algo para vocês. O que eu acredito do lado de cá? O que eu vivencio e tenho experimentado desde que eu me distanciei de uma comunidade, de uma igreja, efetivamente, né? É isso aqui, ó. Vamos imaginar, ele fala, inclusive eu trouxe esse trecho do livro. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então a gente vem falando sobre isso, relacionamento é um ponto de crescimento, de maturidade espiritual e emocional. Quando que isso acontece? Nesse capítulo ele propõe que exclusivamente na igreja. Eu não vou olhar para esse ponto, a gente vai olhar para outro olhar. O que eu estou contando para vocês? Ó, nós estamos aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui, certo? Ó, fiz um círculo grandão aqui. Isso aqui é o todo. Isso aqui é o todo. E o que acontece? Até quando Deus criou aqui o Adão, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Ele coloca Eva, né? E aí, olha só, ele tem uma passagem no livro aqui que ele diz assim, ó, Deus, você está, na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. Deus, o todo, você, como parte do todo, faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. O que a gente falou sobre eternidade? Não é um tempo no futuro depois da morte. A eternidade é o eterno agora. Então, os caminhos da vida, se a gente for aqui tem uma bifurcação, aqui segue, aqui tem outra bifurcação. Vamos imaginar aqui, ó. Os caminhos da vida, tanto que, né, muita gente conhece esse desenho por árvore da vida, os caminhos da vida, você vai encontrando pessoas. Certo? Que faz parte do todo. E aí, o que ele fala aqui? Faremos parte uns com os outros por toda a eternidade. Se a gente falou que a eternidade é um eterno agora, olha só. Aqui nesse eterno agora, eu estou aqui nessa comunidade. Aqui eu me vinculo com outras pessoas. Aqui com outras pessoas. E aí, o que eu quero trazer com vocês para essa clareza? O que significa isso aqui, ó? Isso aqui, para mim, quando Cristo diz assim, sobre ti edificarei a minha igreja, quando ele fala isso para Pedro, o que acontece? Igreja é um ato de convocação. Se a gente olha na origem da palavra, igreja vem do grego, eclésia, assembleia por convocação, assembleia de fiéis. Não fala, em hipótese alguma, Jesus nunca falou de uma comunidade única de cristãos como esse autor tem proposto. Nunca foi dito sobre isso. Vai em todas as aldeias, nos 4 cantos do mundo. O que é isso, minha gente? Isso é a gente olhar para aquele nosso estado original, a eternidade agora, esse estado de momento presente. Eu aqui com você estamos formando uma comum unidade. Eu estou aqui no movimento de olhar para o ponto do empreendedorismo, como que eu integro a minha história, quem sou, na minha íntegra, me sinto pronta, capaz de fornecer, de dar, de retribuir, contribuir para outras mulheres poderem empreender nesse mesmo movimento, e assim nós vamos agrupando mulheres e formando uma comum unidade. Quer dizer, por exemplo, a Lena está aqui comigo hoje, a Lena vai no workshop, vai estar lá, eu e Lena, supondo.
Quer dizer que essa comunidade se encerra ali? Não, não se encerra. Aqueles que ouvirem a minha voz e me entender e achar que eu estou falando na alma dessas pessoas, vão chegar mais pertinho. Não quer dizer que elas vão ficar para sempre do meu lado. Isso é esse movimento da vida. Eu tomei aqui nessa comunidade, aqui já me basta, já foi o suficiente, eu vou na outra comunidade. Aqui eu tomei o suficiente, eu vou na outra comunidade. E isso aqui não quer dizer que se encerra, entende? A Lena é artesã. Ela está no grupo maior de artesãos. Vamos supor que isso aqui fosse o galho do artesão. Só que aqui a aromaterapia, os sabonetes, os cheirinhos, os neutralizadores de odores, as toalhinhas perfumadas que ela faz, aquelas caixas lindas, tá aqui, ó. Artesanato com sabonete, com essência, com não sei o quê. Dentro do artesanato, a Lena pode, no próximo passo, ir para distribuidores. Tá aqui, ó. Mas ela ainda está no ambiente, na comunidade de artesanato. Assim como a Lena agrupou pessoas lá no Natal, no shopping lá da cidade dela. O que aconteceu com aquelas artesãs? Um grupo de artesãs se uniram em um propósito. Então, esse movimento proposto aqui, faremos uns com os outros por toda a eternidade, vai muito além do ponto que ele traz no livro, que é o livro, a igreja em si. Oi, Milady. Bem-vinda, lindeza. Então, ele vai muito além do ponto que ele traz no livro. A igreja, por si só um lugar, é só uma comum unidade, onde existe um agrupamento de pessoas que profetizam a mesma fé. Assim como um grupo de pessoas a qual você pertence do artesanato, comungam, fazem uma comum união daquele trabalho em prol da vida. Entende? Então, o que eu quero trazer com isso? Um lugar ao qual pertencer não é um único lugar. Impossível a gente pertencer a um único lugar. Mas o que muitas vezes faz a gente se perder no caminho? E aqui é um ponto que eu quero entrar. A gente se perde quando? Bem-vinda, Márcia, bom dia. A gente se perde quando? Um lugar a qual pertencer. Um lugar a qual pertencer, você já pertence. Se a gente olha para a árvore, aqui tem as raízes, ó. Você já pertence. Você já pertence, você já é. Lembra que ontem eu falei que a Trindade existe e habita dentro de nós? Pai, Filho, Espírito Santo? Você já vem de uma família de origem. Tá aqui, ó. A raiz do seu pertencimento. Você já é filha de um sistema. Já tem uma origem. Você já pertence, você já tem o direito de pertencer. Da mesma forma que quando você está aqui, você também já pertence ao todo, à família de Deus, segundo como ele traz. Mas por que você já pertence ao todo? O que a gente entendeu aqui por Deus? Deus não é aquilo que é o conceito que cabe na caixinha espiritual e individual de cada um, dentro da fé que cada um profetiza. Deus é espírito. Lá entre Samaritana e Jesus, na conversa, eles falaram. Jesus falou para ela, que a Samaritana falou, onde que eu encontro? Cadê esse Deus? Deus é espírito. Então é um todo. Então você já, olha só como a gente já tem dois pertencimentos inato. Ninguém tira isso de você. Pertencer, inclusive dentro dos olhares das leis sistêmicas, é a lei número 1. É a lei do pertencimento. Só o fato de você nascer na sua família biológica, e não importa se você teve ou não convívio com esses pais biológicos, não faz diferença, mas só o fato de você nascer, essa vida preciosa está aqui me assistindo, só isso já dá o direito de pertencer. Ninguém pode tirar isso de você. E aqui mora um ponto muito importante, porque
uma das coisas que nos impede de avançar, de trabalhar, de fazer algo que nos realiza, é o desejo, a necessidade de pertencer. Tudo que eu estou fazendo aqui nas redes sociais, nos meus atendimentos, tudo que eu tenho feito, vai na contramão do que eu vi, ouvi e senti aqui, ó, na minha família de origem. O que era para eles o ideal? Ser funcionário público estadual, prefeitura. Meus pais foram funcionários públicos e aposentaram lá. Minha mãe não chegou a aposentar, né? Ela faleceu antes. Mas ela estava prestes a aposentar. Então, para eles, o que eles entendem como certo, o que eles entendiam como certo era que eu tinha que estar na comunidade, eu teria que estar no galho aqui, ó, na comunidade de funcionário público. O meu movimento contrário a isso faz eu sentir uma dor na minha alma, que parece que eu vou ser excluída do meu sistema. E aí é quando me lembro aquele ensinamento de Cristo que ele fala sobre um ramo cortado da videira. Quando você se sente um ramo cortado da videira, é porque você está fazendo algo diferente do que projetaram para você fazer e você se sente separada do todo. Mas isso, minha amada, é impossível. É impossível. O que faz essa separação é a nossa cabeça cabeçuda. É aquele ciclo que eu ensinei da dor, julgamento, culpa e punição. Quando eu não venho aqui, eu contei para vocês da minha avó, né? Contei acho que anteontem. Minha avó lá, numa Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu não me recordo. Eu sei que era um lugar lindo, era uma plenária linda. Quando eu acesso essa memória, é a minha essência, sabe? Aquilo que é mais precioso em mim, aquilo que é mais límpido, aquilo que é mais cristalino. É a fonte da minha água viva me mostrando um caminho. Quanto mais eu me distancio dessa fonte e faço o que foi condicionado, mais eu me sinto um ramo cortado da videira. Menos eu faço e ajo com propósito. Menos eu vejo sentido na vida, menos eu vejo sentido no trabalho. Aí é quando eu acho que o trabalho é uma condenação. Faz sentido isso aqui para vocês? Vou seguir aqui no livro. Então, esse um lugar a qual pertencer, não existe um único lugar, né? Agora eu lembrei daquela passagem que Jesus diz assim, eu vou preparar muitas moradas, na casa do meu pai tem muitas moradas. É lógico, hoje eu entendo mais profundamente essa palavra, é lógico. Não existe uma única. Existem muitas, você desenvolve muitos papéis. Entende? Eu como mãe, eu como esposa, eu como filha, eu como uma serva, uma voluntária numa comunidade, como eu fiquei por 12 anos. Eu como líder de uma comunidade, como fui na comunidade Ser Próspera, junto com a Nani e com a Mag. Existem muitas moradas, existem muitos ambientes a qual pertencer. A grande questão é que a gente faça parte uns com os outros no eterno agora. Que a gente tenha qualidade de presença nesse momento do eterno agora. Se eu tô aqui, mas tô com a cabeça lá, não sei aonde, ou eu tô com a cabeça lá para trás, eu não estou vivendo um com vocês no eterno agora. Eu não estou formando essa união, essa comum unidade. Essa comunhão. Comunhão é comum, união, que você faz uma comunhão de unidades. Preste atenção nas coisas, como elas são sutis e tão poderosas. Não tem nada a ver com igreja, com tijolos.
Tem nada a ver com tijolos, tanto que Jesus falou, esse templo vai ser destruído e eu edificarei ele em 3 dias. Tem nada a ver com tijolo. Entende? E aí, deixa eu só ver o que eu escrevi aqui. Ah, é do ramo cortado da videira, já falei para vocês. Tamo junto até aqui? Aí o livro traz uma coisa interessante aqui, né? Que diz assim, ó, o primeiro sintoma do declínio espiritual, ele fala que é o não comparecimento, né? Ou comparecimento irregular em reuniões e igrejas. E aí, minha gente, o que eu entendo por declínio espiritual, eu vou contar algo aqui para vocês. É o julgamento. Vou até pegar aqui minhas anotações. O que para mim caracteriza um declínio espiritual, o que caracteriza o que ele chama aqui de, ele fala que é o distanciamento, é a não frequência numa comunidade religiosa, numa esfera material, né? O que eu entendo por declínio espiritual é quando estamos integradas numa comunidade dos artesãos, comunidade das boleiras, comunidade das costureiras, né? É quando eu tô aqui vivendo a minha comunidade, eu me sinto pertencente a esse lugar, mas qual é o declínio espiritual que a gente vivencia e experimenta? A gente julga o outro como certo e errado, como bom ou ruim. A gente não valoriza aquela vida, a gente deprecia, fala mal. Eu lembrei de um episódio que eu marquei aqui para vocês, né? Olha só o que aconteceu comigo. Eu ia nessa comunidade que eu frequentei 12 anos da minha vida, fiquei atuando lá há bastante tempo. E eu fiz muita coisa lá. Tipo, muita coisa. E eu tenho minha natureza, é natural para mim, essa facilidade com a cozinha. De modo muito especial com os doces. Eu cozinho bem, eu faço muitas coisas bem, mas os doces, bolo, isso tá na minha raiz, né? Minha avó, confeiteira, enfim. E aí, ia ter uma festa lá, a comunidade que eu ia era a festa de São José. Era São José, né? Em março, essa festa. Ia ter uma festa. E eu tava indo naquela comunidade, levando a minha filha para fazer a catequese. Tô falando da Laiane, que hoje já tem 29 anos, né? E aí, o que aconteceu? Uma das pessoas que frequentavam lá, que frequentam até hoje lá, a filha dessa senhora me chamou e falou, viu, você não quer vir ajudar a gente a fazer os bolos de São José? Aí eu falei, eu venho, eu inclusive sei fazer bolo e tal. Aí ela falou, não, pode, então vem, aí a gente vê o que você faz na hora, não sei o que, tal, beleza. Aí ela falou pra mim, vai estar eu, a senhora X e você, vamos estar em 3. Aí eu falei, beleza. Marcado o dia, um sábado, eu fui levar a Laiane na catequese e eu fui entrar lá na cozinha pra ajudar. Falei, tô aqui, tô disponível, onde que eu entrei um avental, pus touca no cabelo e tal. Aí aconteceu o seguinte, elas estavam fazendo meio que uma linha de produção. Enquanto uma batia clara em neve, a outra não sei o quê, aí a outra, elas iam fazendo um revezamento assim. Quando uma punha as coisas aqui, aí a outra ia para outra parte da bancada, e assim ia indo. Aí quando eu vi o ciclo, eu falei para elas, você quer que eu vou separando já os ingredientes? Coloco a clara, deixo a clara e a gema. Eu não falei o que eu gostaria de fazer da minha cabeça. Tipo, eu faço bolo com tudo misturado. Não, nem cheguei fazendo isso, né? Quer que eu faça isso? Aí a senhora falou, não, isso não. Aí, falei, beleza, estou disponível.
Aí eu vi que ninguém me passava uma tarefa, eu falei, quer que eu vou lavando a louça? Não, não, não. Quer que eu vou fazer? Não, não, não. Falei, bom, vocês não querem que eu faça nada, eu vou embora então. Aí a pessoa que me convidou falou, não, imagina, não sei o que, vamos fazer o seguinte, enquanto você unta as formas, tal, não sei o que lá, blá, 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 porque elas estavam fazendo com papel manteiga, assando, tirava, não sei o que, aí tinha que dar uma reuntada na forma, ou vai separando a farinha, que não tem tanto erro, ou vai, não sei o que. A senhora falou, não, eu não quero ela aqui. Aí eu peguei e tirei o avental e fui embora. Isso é declínio espiritual, minha gente. Alguém que está dentro de uma comunidade, de uma igreja, que é convocada, a igreja é uma convocação de fiéis, certo? Então, quem está lá colocando a mão na massa, servindo aquela comunidade, ela é convocada a ser o espelho de Cristo na vida de outra pessoa. Vocês acham que Cristo faria mesmo isso? Não, não quero ela aqui colocando a mão nas minhas coisas? Então não adianta de nada você passar uma vida dentro de uma igreja, quando no fundo, na prática, tem muitas pessoas que acham que servir a Deus é estar dentro de uma comunidade fazendo o que bem entende. Essa mesma senhora, a gente não fez amizade, ela me odiava, ela me escorraçava. Então, onde eu trabalhava, quer dizer que eu fui embora? Não, eu não estava lá por ela, eu estava lá por algo maior do que eu queria colocar minha vida a serviço. Então, vai ter uma feijoada. A fulana X vai estar na cozinha, lá tinha 2 cozinhas. A fulana X vai estar nessa cozinha. Eu falei, então eu vou estar em outra equipe. Eu vou... Luana, você pode fazer o bolo? Eu faço, eu organizo minha equipe. Teve várias vezes que aconteceu isso. Eu chamo quem eu quero trabalhar comigo. Ninguém vem aqui falar, não, fulano faz parte da sua equipe. Não. Então eu comecei a colocar o meu posicionamento diante daquele servir. E deu muito bom. Eu falo sempre que o ambiente onde você está inserido, seja a sua casa, seja uma comunidade, seja a liderança que você tem sobre algo, no grupo de artesanato, no grupo das boleiras, no grupo das mulheres do seu bairro, não importa. Existe um movimento de necessidade de pertencer. Só que nunca é em prol do outro, nunca é em prol de si, perdão, mas é em prol de servir a vida do outro. O que aquela senhora fazia muitas vezes era buscar os méritos, os reconhecimentos porque ela fez. Quando a gente faz olhando para o nosso umbigo, a gente não está servindo a Deus. Por quê? Quem é Deus? Deus é espírito e é essa centelha divina que habita em mim, que habita em você. Se eu tô aqui por mim, nada disso mais faz sentido. Eu tenho que servir a vida. Eu tenho que servir a sua vida. Nada adianta a gente estar dentro de uma igreja se a gente só usa essas paredes como escudo da nossa arrogância. Se a gente usa essas paredes como escudo da desvalorização da vida, do julgamento, da crítica, do apontamento. Se a gente está fazendo todos os passos contrários do que o próprio Cristo ensinou. Não faz o menor sentido. Então, o lugar a qual pertencer é um lugar onde você se sente livre para fazer aquilo que precisa ser feito. Você se sente livre, com permissão, sem medo de deixar de pertencer. Ninguém pode tirar esse lugar de você. Nem na sua família de origem, nem no mundo. Entende? Então, o primeiro sintoma, e o principal, eu diria, sintoma de declínio espiritual é o julgamento, é a desvalorização da vida. Porque a gente tem que enxergar no outro a centelha divina. É como um corpo, lembra? Olha o que eu falei, o todo, os corpos dentro do todo, o todo é maior que a soma de todas as partes. Isso aqui é um ensinamento de Bert Hellinger. O todo é maior que a soma de todas as partes. Estamos a serviço do todo.
através da vida do outro. Entende? Então, por isso, para mim, esse capítulo aqui, quando ele fala muito da igreja local, a da comunidade eclesiástica, para mim faz o menor sentido. Menor. Inclusive, tem uma citação bíblica que ele traz aqui, olha só que interessante, né? Que eu falo que esse autor ele é bastante contraditório, que ele traz citações bíblicas e ele traz uma interpretação distorcida, né? Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. O que prova que somos seguidores de Cristo, independente de qual religião? O amor que de vocês uns pelos outros. Esse autor, ele inclusive cita aqui, né, que ele fala, ó, eu nunca contei isso, né, minha gente, eu sou péssima para isso. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Admoestar é corrigir, tá? Saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns dos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Olha quanta riqueza que tem nisso. Tudo isso aqui é modo de servir a vida. Então não faz sentido estar dentro de uma igreja exclusivamente. Quando ele traz aqui, ele bate na tecla igreja. Eu quero ampliar a consciência de vocês para isso. Esteja onde estiver. Tudo isso que ele trouxe aqui, amar, orar, incentivar, corrigir, saudar, servir, ensinar, aceitar, honrar, carregar os fardos, perdoar, submeter, dedicar. Tantas ações, tantos verbos que promovem ações de amor. Como que a gente transborda esse amor? Através da nossa vida, a partir daquilo que a gente entende por integridade de quem somos. Eu pertenço à minha família. Eu pertenço à família de Deus quando eu estou aqui servindo a vida de vocês. Eu pertenço à família das boleiras, por exemplo, quando eu ensino mulheres a calcular o custo do preço do bolo, do tempo do trabalho dela, quando eu ensino uma formação de precificação. Muitas pessoas não sabem colocar preço nos seus produtos. Não sabem o que levar em conta para colocar o preço nos produtos. Entende? Às vezes segue aquela regrinha de o valor do material 3 vezes mais. Não é assim que forma o preço. Então, quando eu coloco a minha vida a serviço, que é algo que eu domino, que eu faço com fluidez, eu estou servindo, incentivando a pessoa a fazer o que é melhor para ela servir a vida do outro. É um ciclo, é como um efeito dominó. Entende? Aí ele traz aqui, ó. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos, pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Eu acredito demais nisso. É por meio dos relacionamentos que a gente cresce. Tanto que uma pessoa que fica fazendo tudo que o pai e a mãe quis na vida. Eu vou ser dentista, né? Trouxe aquele caso da dentista outro dia. Vou ser dentista porque era o sonho da minha mãe. Vou não sei o quê porque era o sonho da minha mãe. Essa pessoa, ela fica aqui, ó. Ela não avança. A maturidade emocional e espiritual depende de você circular em outros núcleos, em outras comunidades. Você não busca mais aprimoramento. Olha só, aprendi algo aqui muito importante essa semana com o professor. Se você quer ser bom
de escrita, eu tenho o meu lado poetisa, né? Eu tenho vários textos escritos. Vou começar a compartilhar eles com vocês. Igual eu compartilhei ontem lá um Reels sobre o Dia do Cabeleireiro. Eu tinha escrito esse texto 2 dias atrás. Quando eu vi no calendário que era o Dia do Cabeleireiro, eu senti de escrever um pouco sobre isso, né? E eu escrevo, gosto de escrever. E aí um professor falou assim, se você quer escrever bem, você não precisa de um curso de escrita. Você precisa transitar em ambientes que desperte a sua memória e a sua curiosidade. Não é num grupo de escrita. Então, para eu crescer, amadurecer esse meu dom de escrever, quem sabe um dia escrever meu livro, que é um dos meus sonhos, que eu possa estar em ambientes que me façam crescer, amadurecer espiritualmente, emocionalmente, que eu busque novas referências, que eu busque tenha novos repertórios, fora do ambiente da escrita. Olha que curioso isso. Porque daí eu vou ser contestada, eu vou poder contestar um professor. O que eu tenho feito quando eu aprendi raízes do abuso? Contestar. Contestar. Então, uma pessoa que se permite ser mais criativa, ela está saindo da esfera da raiz. Ela vem em outros ambientes buscar novas referências para ampliar a consciência dela. A Giovana falou, a Gi chegou. Vou querer ler esse livro e permita a Deus que eu possa estar na sessão de autógrafos. Ui, ui. Ai, que delícia! Logo mais, quem sabe? Eu vou falar aqui dos textos que eles estão. Eu tenho muito texto, mas assim, muito texto. Eu escrevo há muito tempo. Se eu pegasse todos os textos que eu tenho, já daria um livro. Mas é lógico que a gente precisa ter um outro olhar para quando vai escrever um livro, né? E aí eu estou nesse caminho de olhar para isso, de como fazer esse movimento acontecer. Mas eu acredito que o ponto do meu lado poetisa, desses textos e escritos que eu tenho, como o Rios que eu fiz ontem, eu vou começar a trazer para as redes sociais, para vocês conhecerem o outro lado da Luana. Eu costumo dizer que eu tenho um lado doce, mas que eu comi. Que eu sou mais pimenta do que doce, mas ele ainda existe dentro de mim e os textos vêm de encontro com ele. São textos em forma de poema, muitas vezes, né? Então, olha, precisamos de algo mais. Precisamos de algo mais que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsável um pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhe ensina, também aprendemos e crescemos. Olha que coisa mais rica! O capítulo poderia acabar só nesses 2 trechos, onde ele fala do isolamento, onde ele fala desse crescimento a partir do convívio. Ele defende, né, a permanência numa igreja eclesiástica, coisa que eu não concordo. Então, isso aqui é muito real. Quando os outros compartilham o que Deus lhe ensina, também aprendemos e crescemos. O que a gente está falando aqui o tempo todo de propósito primário e secundário? Você vem daqui, você vem da sua raiz, como eu falei, meus pais, funcionário público, cargos de confiança. Eu aprendo isso está no meu DNA. Eu aprendo isso. Mas eu tomo a vida e vou para outros núcleos. Eu vou para o núcleo da boleira. Eu já fui para o núcleo, dentro do núcleo do grande grupo alimentos, eu fui estudar, eu fui no núcleo do alimento funcional, eu fui estudar variedades de farinhas. Eu era especialista na escola que eu estudei em fazer as substituições. Eu sabia quanto de cada farinha podia substituir uma farinha de trigo. Então, eu vim aqui, eu busquei esse conhecimento. Eu estou no grande grupo dos alimentos, um lugar a qual pertencer. Eu pertenço ao grupo dos alimentos.
Eu não sou especialista em funcionais, eu não sou especialista em queijos e produtos veganos, não sou, mas eu me especializei na área da confeitaria. Eu estudei segurança alimentar, eu estudei a obesidade, como combater a obesidade infantil a partir do alimento. Meu TCC, inclusive, foi sobre isso. Sobre como a gente usa uma alimentação confortável, como diz... Como que é o nome daquela nutricionista que eu gosto? Nossa, o livro dela chama O Peso da Dieta. Eu não lembro agora o nome dela, é uma francesa. Ela fala de uma alimentação confortável. A criança, na dieta dela, come bolo. Mas ela ensina a criança a lidar com as emoções. Quanto que o comportamento em relação à comida está ligado às emoções. Eu estudei sobre isso. Aí eu estudei isso, trabalhei numa escola de educação infantil. O que eu fiz? Apliquei. É isso que ele está falando aqui. Quando Deus te ensina, eu estava num grupo, eu estou depois num grupo de educação infantil, que eu posso colocar o meu saber a serviço da vida. Então, esse movimento é um movimento de aprendizado e crescimento. É do estreito para o amplo, do estreito para o amplo. Então, é isso, minha gente. Um lugar a qual pertencer, como eu trouxe para vocês, não é um único lugar. Deixa eu só rodar aqui as próximas páginas, porque eu não grifei quase nada, ó, já era. Eu não grifei quase nada desse capítulo, porque ele enfatiza muito a necessidade de você estar numa igreja local, eclesiástica, e eu não trouxe isso para vocês. Não é o que eu acredito, tá? O todo é maior que a soma de todas as partes. Vou reforçar isso aqui. Você tem sim uma origem, mas é do estreito para o amplo. Você vai migrando para outros núcleos e você vai fazendo seus movimentos nas unidades, nas comunidades por onde você passa. Você vive essa comunhão de troca para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para você transbordar na vida de outras pessoas. É disso que eu acredito quando a gente fala que temos um lugar a qual pertencer, não um apenas. Como Jesus dizia, na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem mesmo. Tem a morada da minha família, tem a morada da confeitaria, tem a morada do grande grupo alimento, tem a morada dos treinadores, que é onde eu estou entrando agora. Tem a morada dos professores, que eu já fui professora, passei por essa morada. Tem a morada das mentorias. Tem a morada das comunidades. E a gente vai transitando em cada uma dessas moradas e integrando isso no nosso coração, vai fazendo uma nova configuração do guarda-chuva das minhas funções, quem eu me torno a partir dessas trocas, para poder transbordar no meu servir, porque eu vou fazer as coisas de uma forma diferente. Para vocês terem uma ideia disso, eu tô falando, né? Hoje vai ter o workshop às 9 horas. Daqui a pouco a gente vai estar lá ao vivo. Vou gravar o workshop, vai ficar salvo e tal. Vocês acham que esse workshop está com base em que conhecimento? Eu estudo todo dia. Eu preparei o PDF desse workshop na terça-feira dessa semana. Se eu sentar e olhar para ele hoje, eu mudaria um monte de coisa. Mas o que eu vou fazer? Eu já trouxe anotações de coisas que eu posso implementar do que eu já experimentei de terça até hoje. Essa é a riqueza do transbordar. É você tomar o conhecimento, experimentar e colocar para fora. Toma o conhecimento, experimenta e coloca para fora. Porque o todo é maior que a soma de todas as partes. Porque somos parte do todo, servindo a vida uns dos outros. Não existe concorrência. Não existe concorrência. A nossa esfera, a nossa criação, a sociedade, todo, né, o patriarcado e toda a pátria, lembra dos 4 P's? Pais, parentes, padres, professores, pais, parentes, padres, pastores e líderes religiosos, professores e a pátria. Esse quarteto, né, da castração, eles viveram os seus próprios condicionamentos. Mas o que eu quero trazer? Que você é livre. Somos condenados a ser livres.
Quando Deus nos expulsou do Éden é porque somos condenados a ser livres e a crescer na presença de outras pessoas, servindo a vida. Então eu tomo tudo isso dentro de mim e integro quem eu sou para poder transbordar na vida do outro. Tenha um lugar a qual pertencer. Tenha vários lugares ao qual pertencer, não um único, tá bom? Um beijo grande no seu coração e eu desejo que você viva a plenitude, a abundância que você tem direito, servindo a vida, com o seu trabalho, com um trabalho que serve a vida com um propósito. É isso que a gente está trazendo aqui. Beijo grande no seu coração e até qualquer hora.